Neste excelente episódio, Gibson T. Rocha bate um excelente papo com Geraldo de Paula, quissamaense conhecido como Geraldo de Altair, compositor, escritor e político por natureza. Eles batem um maravilhoso papo sobre as experiências de Geraldo, falam sobre Quissamã e Geraldo expressa sua opinião política. Boa tarde a todos, ou bom dia, boa noite, o que for o horário que você estiver assistindo. E eu estou mais uma vez aqui com uma pessoa que a gente sempre chama de ilustre. Todos são ilustres, então vou parar de usar essa palavra de ilustre. E apresentar a vocês uma pessoa que tem uma grande carreira em Quissamã, tá? Super respeitada, tem um nome. E é Geraldo de Altair. Então eu vou pedir para Geraldo falar um pouco sobre ele. Ok, se apresentar à vontade. Fala pra gente, Geraldo. Boa tarde, Gibson. É um prazer muito grande estar com vocês. Quero agradecer o convite que foi feito. Eu tenho uma longa história, né, para contar, né? Porque eu nasci num município, não era município ainda, que Quissamã era. Em primeiro lugar, eu quero saber o seguinte, gente. Será que vocês estão nessa mesma curiosidade que eu estou? Eu gostaria de saber a sua idade, senhor Geraldo de Altair. Eu não tenho o costume de contar os anos que eu já passei, não. Eu gosto de contar os anos que eu tenho para frente, que eu penso que tenho para frente, né? Mas eu estou hoje com 73 anos. Isso é que é bem assumido e muito bem colocado, 73 anos. Graças a Deus eu não posso reclamar de nada. A minha vida foi de muito trabalho, comecei a trabalhar muito cedo, mas não reclamo disso. Eu acho que isso não atrapalhou em nada o andamento do meu currículo de vida. Da sua vida, da sua pessoa. Vida. Deixa eu fazer uma coisa que às vezes, porque eu sei que você é muito conhecido, e para quem não sabe, gente, eu não precisava de falar isso, mas eu tenho a honra de falar isso aqui no programa, tá? Que eu tenho o prazer de ter Geraldo de Altair, ok, como meu cunhado. Ele é casado com a minha irmã Ieda, e eu tenho orgulho disso pela pessoa que é. E não é somente no podcast que eu falo isso para ele a todo tempo. Geraldo, eu sei que as pessoas estão curiosas lá, e como a gente vai fazer um bate-papo, uma coisa bem interessante, porque a ideia do nosso podcast é fazer o quê? Levar conhecimento às pessoas. Você é uma figura que é muitíssimo conhecida em Quissamã. Eu queria que a gente fosse assim rapidinho, para depois eu deixar você à vontade. Por que Geraldo de Altair? Eu sei que Altair tem a ver com seu pai. Seu nome é Geraldo de Paula. Como é que é essa história? Conta pra gente. Bom, meu nome é Luiz com Z, que tem Luiz com S. Né? Meu nome é Luiz com Z, Luiz Geraldo de Paula. É o seu nome de registro. Nome de registro. E por que apareceu esse Geraldo de Altair? Foi durante o início da política, lá 40 anos atrás. Não sou tão velho assim não, mas já fazem 40 anos. É um bom tempo, né? 40 anos atrás a gente começou, na minha rua tinha 5 Geraldos. Então, faz sentido. aqui tem mais Geraldo do que Zé na Paraíba. Isso é uma história que sempre fala. E Geraldo é um nome comum, né? E aí, como meu pai era Altair, e aqui é de costume, tem o meu amigo Roberto de Badeco, que o pai dele era Badeco, e não lembro quem foi, seu nome vai ser Geraldo de Altair. E de lá para cá, muita gente me conhece como Geraldo de Altair. Porque às vezes eu falo Geraldo, Cabeça Russa, etc. Aí as pessoas perguntam, mas quando eu falo Geraldo de Altair, todos conseguem relacionar você. Isso é muito importante. Outra coisa que eu gostaria de perguntar a você, que a gente está aqui falando sobre vários assuntos, fala um pouquinho sobre a sua família, porque eu tenho várias pessoas as pessoas que conhecem o Geraldo de antigo, de convivência, eles sabem. Fala só um pouquinho de coisa rápida. Sua família é aqui mesmo? Vem de outro estado? Ou como é que é? Bom, o conhecimento que eu tenho de minha família é daqui. Não veio de estado. Eu acho que nasceram aqui mesmo, em Quissamã. Meu pai, meus avós. A minha avó, que era descendente de italiana. A materna já era descendente de uma tribo indígena, que não me falaram de onde é, mas ela era uma legítima cabocla. A sua materna? Minha avó materna. E aí, rapaz, eu nasci numa fazenda aqui em Quissamã, que eu tenho muito orgulho de falar,
que nos ajudou muito na época, né? Porque meu pai trabalhava nessa fazenda, mas o proprietário da fazenda, eu posso até falar o nome, que era seu Francisco de Almeida, Uhum. gente, não tem nem palavra para agradecer, gente muito boa e ajudou muito a nossa família. Meu avô também, né, era pessoas humildes, quer dizer, mas sempre no ramo da agricultura também. Meu pai, eu costumo dizer que ele, até sal ele colheu na beira do mar. Plantou tudo, plantou de alho, cebola, plantou arroz, plantou. Macaé não é do seu tempo, mesmo você sendo de Macaé, mas Macaé tinha um lugar de pilar o arroz, de tirar a casca do arroz ali próximo da Eu aroeira. lembro de alguma coisa assim, chamava aquele local de quê? Pilação de arroz, tinha uma pilação. Eles falavam Tinha, isso, tinha, era um galpão grande, parece que era só chamava. de tijolo sem Isso embolsado, uma coisa mesmo, assim, então eu lembro Tijolo disso. maciço, Isso, eu fui muito com eu meu lembro pai lá. disso. Então meu pai plantou de tudo, pegou muito arroz ali. E eu costumo dizer, quando me perguntam, rapaz, eu acho que até sal meu pai colheu, porque aqui Aham. antigamente, no verão muito severo, na beira da praia, entre a praia e a lagoa, o pessoal colhia sal, rapaz. Sério? Sal mesmo, sal granulado. Que aí Né? baixava a água, né? Parece que vai ficando. Escorria, um calor muito forte. E a minha família, rapaz, não é pequena não, Uhum. né? Porque só na minha casa eu tenho 7 filhos, né? E eu tenho meu tio, toda a minha família foi de gerações de bastante filhos. E você chegou a morar em Macaé também, né? Morei em Macaé por muitos anos, porque quando eu fui para o Exército, em 1969, que já faz um tempinho também, né? Eu não voltei mais. Só voltei agora no ano 2000. Né? Trabalhei na Macaense, trabalhei em Também poucas trabalhou no empresas. Petrobras, não foi? Na Petrobras, foi a minha última empresa. Eu tive muita sorte, que eu trabalhei só em 3 empresas, né? Trabalhei, não fiquei pulando de empresa em empresa, graças a Deus, foi muito bom. E depois, com 18 anos que eu fiquei no mar, Embarcado. Você embarcado, também dei aula com embarcado. navio de plataforma, foi uma experiência muito boa, me enriqueceu muito, Não é? muita coisa. É muito legal. Escuta só, a gente corta, a gente vai a assuntos aqui e ali. Eu gostaria que você falasse com o povo aqui, porque eu vejo que você tem 73 anos, você tem uma aparência maravilhosa, você não aparenta ter essa idade toda. Qual é a dica que você poderia dar para as pessoas, para a gente retomar o nosso assunto aqui, para que chegue nessa idade de 73 anos, do jeito que você está maravilhosamente bem? Dá a dica aí para o seu Eu pessoal. tenho que te agradecer e falando com o meu público, com o pessoal aí, eu digo o seguinte: primeiro, evitar bebida alcoólica, beber o mínimo que puder, não fumar e praticar algum exercício. Então, uma dica que eu tenho também, que veio da minha avó, foi usar sempre à noite um produto de beleza, né, que é o leite de rosa. Leite de Estou rosa? fazendo propaganda, mas é isso aí. Pode fazer propaganda, isso que leite de rosa tem, não precisa mais nem de propaganda. isso aí eu uso há bastante tempo, principalmente depois por eu fazer barba, gosto de ver, tirar a barba, cortar, eu uso sempre após a barba. E é um negócio que eu até indico, que é bom para a pele, sim. E também evitar muito dias ensolarados, ficar, né, na praia se queimando. Eu vivo satisfeito com a minha aparência. Muito satisfeito, estou feliz com a minha pele. Que maravilha, que bom. Gente, tem uma coisa que eu vou contar para vocês, que Geraldo falou, deu essas dicas todas, mas ele esqueceu de uma coisa importantíssima, que não rola comigo de jeito nenhum. Vou tentar no futuro. Vocês sabiam que faça chuva, faça sol, 3 horas da manhã, 1 da manhã, Geraldo só toma banho frio. E ele esqueceu dessa dica. Não é verdade? Essa é uma coisa que eu vou falar também com o povo, né, com o meu pessoal, porque é saudável. Muita gente acha, inclusive eu tenho irmão que fala, rapaz, qualquer dia desse aí é 10 graus, sem você entrar aí no chuveiro desse aí, você vai morrer aí no banheiro. Cai durinho. Mas eu saio dali renovado. Pode estar frio, a hora que for. Não tem hora para eu tomar banho frio. Eu não sei quando foi que eu tomei um banho quente. Não lembro. Porque eu fui criado na roça tomando banho com um chuveirão de um balde que meu pai inventou na época, lá na roça, não tinha chuveiro, não tinha nem água encanada.
Então eu acostumei desde criança e acho que se você puder, quem puder acostumar a tomar banho frio, é uma ótima ideia. E você acha que a pessoa consegue, igual no meu caso, pouco a pouco, gradativamente ir mudando? Consegue sim, Gibson. Eu acredito que você vai reduzindo a temperatura da água. Você vai reduzindo, reduzindo. Para o corpo É, ir se adaptando, e né? depois, o que você tem que fazer? É esquecer que você chega e abre um chuveiro. Não é chuveirinho de gotinha d'água. Tem que ser uma Que é ducha. pior, né? Porque se É, você for deixar caindo aquelas gotinhas, tem que fica ser uma água com para dar aquele vantagem. Uma choque ducha já. boa, né? Aí você entra embaixo direto. Não tem esse negócio não. Depois, eu falo, as pessoas acham que eu estou brincando, que é mentira, mas para mim não tem nada melhor do que um banho Mas eu frio. acredito que isso realmente faça uma grande diferença até então, porque não existe aquela história de que sair de um banho frio e pegar friagem e adoecer, mas existe aquela história de que eu sou assim, se eu sair de banho quente, E de peito pegar. de fora, acabou Isso a é gripe, dá normal. certo. Isso é coisa que é antiga, que muita gente falava e é verdade, né? Você sai com a Exato. temperatura, você toma um banho quente, você sai dali com a temperatura muito diferente da que está no externa, né? Externa. Gente, também eu quero dizer a vocês que Geraldo tem vários hobbies, ok? Mas uma das profissões, e no momento não vou dizer hobby, eu acredito ele vai confirmar ou não. Uma das profissões de Geraldo é escrever poesias, ele é escritor, tá? Ele está escrevendo um livro, o qual a gente pretende publicar até o fim do ano, tá? E ao longo do tempo a gente vai estar fazendo os podcasts, e a gente vai estar, que já estou com 3 aqui, que a gente vai ler daqui a pouquinho para poder a gente ter uma ideia do que ele faz. E eu gostaria de deixar ele mesmo falar sobre poesias e música. Geraldo, eu sei que você sempre gostou muito de poesia e música, entendeu? O que que te levou a isso? O que que te inspirou? Porque desde que eu te conheço, entendeu? Já são o quê? 16 a 17 anos. Eu vejo que você sempre se dedica, está sempre tocando seu violãozinho em casa, sempre escrevendo. O que que te motivou a isso? Isso vem desde a infância ou é uma coisa que você, depois de adulto, você passou a... Rapaz, Gil, se você vê como é que a coisa é interessante, né? Eu não conheci, não sei se eu tive ninguém da minha família que fosse músico. Uhum. Eu não lembro, não tenho esse conhecimento. Mas eu estudei com uma professora que eu tenho orgulho de falar o nome, que é Dona Terezinha Previtali. Essa professora, lá no primário, ela me incentivou muito a música e fazia sempre uns festivais de poesia. E a gente começou a escrever, eu tinha aí uns 10 anos, mais ou menos. E com 12 anos eu entrei na banda musical Quissamanhense. Samaense. Saudoso seu Tinho, que era um maestro formidável. Estudei até uma Deixa eu certa... aproveitar, se você me permitir interromper, eu aproveito e deixo a pergunta no ar, que o nosso podcast é para isso. O que que aconteceu com a banda? Alguém que tiver aí, entendeu, toda essa referência, pode convidar a gente aqui, quer dizer, convido para vir com a gente aqui, para a gente falar sobre essa banda, que é uma banda centenária, é isso, Geraldo? Centenária, Entendeu? E que, centenária. pelo que eu vejo, está bem para baixo no momento e a gente pode dar uma ajuda aqui falando sobre isso. Desculpe te interromper. Aí Foi muito você... bom você fazer esse esclarecimento, pedir, né, até convidar algumas pessoas, porque é necessário que venham. A banda é um órgão importante, né, para nós aqui em Samã. Nós começamos lá com o Engenho Central, que é Samã, com a usina de Samã, que tinha a banda, sempre teve a banda aqui em Samã. A banda foi premiada. A banda de Samã teve grandes músicos. Uhum. E eu comecei lá estudando partitura, e depois eu saí para outras coisas, sempre trabalhando muito, faltando aula, porque tinha que chegar do trabalho e vir para a banda ficava a 10 quilômetros de onde eu morava, Você ia a eu pé? ia de bicicleta. Bicicleta. Bicicleta, é. Mas aí eu fui tomando gosto pela música. Depois o saudoso Luizinho, seu Luizinho, aqui de Quissamã, começou a nos ensinar violão. Uhum. E aquilo foi me incentivando. Eu até não tenho arrependimento, mas eu deveria ter seguido mais com a música, porque eu toco para Você distrair. poderia dizer que música é uma paixão que você tem, porque pelo que eu vejo você tem tanto gosto pela música. Tenho Música mesmo. boa, né? Não é essa música de hoje em música dia. boa, música Ah. boa. Tenho mesmo, e é uma coisa que para a mente, para a cabeça da pessoa, é muito, mas muito, é muito bom. Não tem, eu acho que toda pessoa tem que ter alguma coisa para distrair, né? Você falou em hobby, eu já tive
Distraí muito e participei muito de gincana de pesca. Gosto ainda, mas não tenho participado mais, não sei se isso é por falta de companheiros, né? Uhum. Mas também a pesca é uma coisa também que distrai bastante. E a música eu vou continuar sempre me dedicando e participando quando me convidam. Porque você gosta mesmo de coração, né? Eu Eu gosto. poderia concluir pela história que você contou, voltando lá na professora, eu poderia concluir que aquilo foi um incentivo, que foi o início, que ela conseguiu te mostrar e você foi despertando essa paixão pela música desde criança, ou você acha que surgiu mais numa idade mais adulta? Não, Que eu acho que não, foi importante, porque você viu, você foi lá atrás, há um tempo atrás, bastante tempo atrás. Você acha que ela foi o marcante disso? Para te falar a verdade, eu parei um tempo, Uhum. né? Parei um tempo com poesia, até com música eu parei um tempo. Eu perdi um amigo que era muito incentivador na época, o Paulinho, saudoso Paulinho. A gente tocava numa bandinha em Macaé, tinha lá 40, 50 anos atrás. E aí eu perdi esse amigo muito jovem e aquilo me deixou. Eu abandonei um pouco. Desencantado, Eu nunca né? deixei de Tipo, ter um violão, mas eu ficava ali, eu não senão pegava você tem ponto. 3 ou 2. Não, eu não gostei de falar. Não, Eu são tenho- 3. Que você eu gosta tenho tanto. três violões. Isso é interessante. E aí eu segui, agora de um certo tempo para cá, depois que eu me aposentei, eu me dediquei mais. Na internet, eu pego algumas músicas e vou decorando as cifras, ou então partituras, e vou fazendo, também não exijo muito de mim não, vou fazendo, hoje eu quero, é assim, entendeu? A hora que me dá Aham. vontade, eu pego o violão. Uma coisa mais espontânea mesmo, no sentido, É, a hora que você se sente, você não tem aquele compromisso de de. fazer. De fazer. E Entendi. uma coisa também que me alegra é que ninguém vive livre de aborrecimento, né? A gente Uhum. evita o máximo, mas qualquer problema que eu tenho, às vezes, um colega fala alguma coisa que eu não gosto, em casa eu pego o violão, aquilo parece que é uma borracha. Que E interessante transforma, isso, né? apaga. Isso é Rapaz, importantíssimo. Eu nunca parei para pensar em relação a isso. ó, Eu já às vezes paro e fico pensando aqui, ao invés de pegar e fazer alguma coisa, isso é não, fazer alguma importantíssimo. coisa. Ó, eu embarquei 18 anos e eu vi a gente ficar louco lá na plataforma, porque era só céu e água, céu e mar. Então, e eles ficavam pensando a distância que a gente estava da Terra. Mas lá nunca Focando naquilo, né? Tipo, mas lá nunca faltou um violão, nunca faltou uma guitarra, nunca faltou uma bateria. A empresa incentivava isso e sempre tinha músico. aham. Então aquilo ali para mim foi a coisa que mais me segurou embarcado por todo esse tempo foi música. Porque a hora que eu parava, saía do trabalho, a gente ia lá para cima, tocava alguma coisa Sempre e se acaba distraindo de distraindo. forma Se não fosse isso, eu não acredito que o camarada aguenta ficar 10 anos embarcado, porque embarcado. é difícil, Sem né? encontrar o que fazer. Eu queria só fazer não é nem uma pergunta, um comentário aqui, porque eu vi que você falou com muito carinho e amor, e eu acho que te tocou um pouco quando nós falamos sobre a banda. Você, no caso, você acha que poderíamos fazer, porque até eu também fiquei assim meio, parece que me mexeu um pouco por dentro, porque a banda em si, que a gente não vê hoje com aquele fervor, com aquela coisa de antigamente, que quando ela passava no lugar, até hoje é assim por causa do som, da harmonia dos instrumentos. Mas a gente não vê muito mais isso acontecendo nos dias de hoje. Você poderia dizer, ou fazer um chamado aí, para ver se a gente pode conseguir reviver isso no sentido. Porque eu acho tão gostoso, como exemplo, um projeto que poderia trazer essa banda de volta e reviver essa música ao vivo ali, que seja uma vez por mês, uma vez por semana. Você tem alguma ideia que a gente poderia implementar, que a gente poderia, tipo, traçar para poder isso acontecer? Eu senti esse desejo de falar isso por causa do amor que eu vi que você falou na época da banda. Não, Gibson, muito grandiosa a tua ideia, porque é uma coisa que a gente vê pouco, mas a gente ainda vê. Uhum. Muito pouco. Agora, Dia das Mães, a gente estava na praia, a Alvorada foi com parte da banda, mas Uhum. teve aquelas pessoas que amam de verdade a banda, estavam lá tocando aquelas músicas em homenagem Você se ao Dia sentiu das Mães. emocionado? Muita coisa. Então. Mas porque você faz uma viagem, né? Você volta lá na minha Tira, idade. né, o peso que a É. sociedade traz, que o dia a dia, que a tecnologia traz pra gente. A gente consegue se sentir mais leve, né? E você vê, rapaz, o gosto daquelas pessoas.
que saíram daqui 5 horas da manhã para fazer uma alvorada na praia Uhum. com a banda. E alguns momentos aí a banda ainda aparece, só que com pouquíssimas pessoas, né? Pra ver se é mais completa, É, mas entendeu? eu Faz uma acredito. chamada aí para quem quiser, para poder a gente dar essa força aqui no estúdio. Para quem quiser vir, tentar formar um grupo, falar, incentivar as pessoas através do nosso canal. Faz isso. Eu vou até falar aqui diretamente até com o maestro, que eu vou convidá-lo, né, com a sua licença, Uhum, se ele fica à vontade. para convidar. Eu vou convidar o maestro para a gente vir aqui conversar contigo, para a gente ver o que a gente pode fazer para essa banda voltar. Reviver, né? Com todo vigor, ter ali todo. Exatamente, porque nós temos Edmilson. Esse que é uma convite está pessoa- sendo para quem? Esse convite é para o maestro, que eu não me lembro o nome dele agora, que está lá agora, mas eu conheço ele e vou procurar. Estou te falando aqui, vou te procurar essa semana ainda para a gente conversar a respeito da banda, porque o meu cunhado Gibson me incentivou aqui agora. Que maravilha! Me deixou muito animado com isso. Gente, na verdade. Desculpa, depois eu corto isso. Na verdade, isso aqui era para ser um teste, mas esse papo está ficando tão bom, já da pessoa tão boa e tão agradável de bater o papo, que de repente a gente aproveita já parte disso aqui para fazer uns lances aí dentro desse podcast nosso. Geraldo, vamos agora nós falamos sobre o. Você também compõe ou você só nessa coisa de música? Eu não posso dizer que eu componho, que sou compositor, mas eu gosto de escrever algumas coisas para depois a gente ver se consegue botar uma melodia, né? Porque eu tenho. Mas no caso, então, poderíamos dizer que você escreve música. Não podemos dizer que eu escrevo música. Eu Não. escrevo poesia que pode ser Transformada em assim. música. Isso aí. Maravilha. Mas só falando mais um pouquinho da banda, eu tenho muito orgulho dessa banda. Essa banda já tirou muito garoto aí de situações difíceis e vai tirar mais ainda. Essa banda tem ajudado muito. A prefeitura até já ajudou essa banda, não sei como é que continua a situação, mas é uma banda que merece um carinho especial da população de Quissamã. Acho que nós temos que fazer alguma coisa. É porque ela sempre foi tão bem. Parece que todo mundo sempre. As pessoas antigas que eu conheço daqui de Quissamã, a maioria delas tem um encanto imenso desse envolvimento com a banda. Mas a gente vai tentar reviver isso aí. Fala um pouco agora sobre as suas poesias e o seu livro. Eu tenho uma ideia, né, de lançar editar esse livro. Até escolhi um nome. Pelo que eu sei, já tem uma quantidade imensa escrita de poesias para isso. Né? São quantas, mais ou menos? Eu devo ter lá, que eu possa colocar no livro. Eu vou colocar menos, mas eu tenho umas 200 poesias. 200 poesias. E tem vários textos que a gente vai aproveitar. Textos, você diz histórias... Não é histórias assim... fictícias. Fictícia não. É coisa que... Porque eu costumo dizer... São contos. Eu costumo dizer que ninguém faz nada sozinho. Né? Quando a gente fala, escrevi um livro, nós escrevemos um livro. Porque vem de ideia sua, vem de ideia É isso de que eu outro. acho interessante, que eu também escrevo e você vê que as coisas elas, ao nosso redor, elas ajudam a compor as ideias e você passa aquilo dali no papel. Você vai numa festa, vê um engraçado lá contando uma história engraçada, você grava aquilo, faz um rascunhozinho ali né, só de um tópico daquela história que ele contou. E depois você pega e desenvolve. Aqui em Quissamã tem muita história engraçada, história de lobisomem, tem umas histórias. Essas histórias aqui eu lembro desde criança e até hoje é uma coisa interessante, porque eu fico pensando assim, afinal de contas, nunca levaram. Isso é uma coisa que eu gostaria de conversar com alguém depois, se você tiver mais conhecimento do assunto. Porque vocês já ouviram falar, nós sempre ouvimos falar e nunca descobrimos se existiu o que na verdade criou tudo isso, né? Que é a mula sem cabeça, é o lobisomem, o Saci Pererê. Sabemos que tudo isso é lenda e não é lenda, mas o que eu acho que a gente deveria... De onde surgiu isso tudo e como é que fica, porque isso é uma coisa que vai seguir, eu acho, pro resto da vida. Não, até hoje a gente, principalmente aí no interior, né? A gente conhece, tem muitos lugares que acreditam ainda nisso e tem medo disso. E aí, exato, mas eu tinha quando eu era criança, tá? Especialmente que os pais também usavam, cuidado, não vai no escuro que o lobisomem não vai te pegar. Isso aí é um negócio que deve evitar falar com as crianças, né? Aquele negócio de a cuca vai te pegar. Exato, isso porque tem que você ser... coloca um certo medo, certo...
não sei, não dá certo. Fala para mim, esse livro você tem intenção de publicar, não é isso? Você pretende publicá-lo, entendeu? Com qual o intuito do livro você... Que a gente quer tornar o nome Geraldo de Paula, entendeu? Ou você vai assinar como Geraldo de Altair? Eu posso botar entre parênteses, né? Já botar aí, né? E você... Eu digo o seguinte, é um livro, não é para ganhar dinheiro, mas é um livro para deixar aí. Mas se ganhar dinheiro, melhor ainda, que você vai ter como publicar outros. Mas a minha intenção não é escrever para ganhar dinheiro, mas se tiver que se render dinheiro é muito melhor bom. ainda, mas é mais uma coisa pessoal, né? Uma satisfação sua de colocar essas palavras, é isso que eu entendi, de colocar esses pensamentos, esses contos, entendeu? Que sirva de exemplo, que ajude outras pessoas também a autoestima desenvolver de certas pessoas, né? Desenvolver a autoestima. E é uma coisa que já tem nome para o livro, não? Eu tenho alguns nomes. Um nome que eu mais escolhi foi Ramalhete. Ramalhete. Você me falou sobre isso. Ramalhete por quê? Porque tem vários ramos assim, tem textos diversos, tem poesias. Não é uma coisa única, entendeu? E é um nome único, né? Não é uma coisa única, mas o nome seria único, seria diferente, totalmente diferente. Eu vou contar com a sua ajuda mais uma vez para a capa, alguma coisa que... Sim, a gente vai produzir tudo isso, sim. Você ia falar alguma coisa, te cortei, você lembra o que era? Antes disso aqui, não, né? Antes que eu falei da capa do livro. Era do livro. Então ele vai ser, você pretende publicar isso até o fim do ano, certo? Se Deus quiser. Quero fazer o máximo para ver se até o final do ano a gente... Antes disso, né? Você termina. Muito bom. Não, o que eu ia falar do livro também é o quê? É que toda vez que você tiver tempo, tiver com a caneta e papel na mão, vem aquela ideia de você escrever, na inspiração, porque o livro não é acho que é 10% ou menos de inspiração, né? Mas vem aquela vontade de você escrever, você não aproveita. Eu já acordei, já sonhei com alguma coisa e acordei... Isso está no seu livro? Não está ainda não, mas posso colocar alguma coisa. Colocar assim, eu já sonhei com alguma coisa e levantei, fui lá no meu escritório e escrevi uns tópicos. Isso acontece muito com pessoas, por isso que eu te perguntei, com pessoas que compõem músicas, que escrevem roteiros, escrevem textos, escrevem novela, simplesmente ele acorda e anota, faz as anotações e depois desenvolve. Até invenções, você em cima daquilo ali. Até invenções. Nós conversamos uma vez sobre isso, lembra? Vier de sonhos. A gente acaba descobrindo o potencial que nós temos, ok? Agora vai a pergunta, ok? Não querendo falar sobre política local, mas eu sei que você é uma pessoa muito bem envolvida com política. Eu conheço pessoalmente conheço o seu conhecimento, eu sei do seu conhecimento em política, eu aprecio muito da forma que você coloca. Então nós não vamos falar sobre política local, nem políticos. Mas eu gostaria, Geraldo, em poucas palavras, para não estender muito, qual é a sua opinião da política, primeiro, nacional, falando no sentido, sua ideia não é do governo brasileiro, eu estou falando da política brasileira e depois a política internacional. Você pode opinar para a gente em relação a isso, sem ser de forma pessoal. Gibson, eu costumo dizer que o ser humano já nasceu político. O ser humano é político por natureza. E não existe vida sem política. Não existe vida sem política. O que eu fico triste é com o jeito de fazer política. Desde que eu me entendo, meu pai e meus parentes sempre participavam lá de Getúlio Vargas, muitos lá atrás, né? E eu adoro falar de política. Não gostaria de ser candidato, mas o que eu puder fazer pelo um candidato, eu vou fazer. Se for mesma ideia, da mesma linha. Isso é interessante, você não querer ser, mas se importar em cooperar. Isso é muito bonito da sua parte. Se é uma coisa que eu digo sempre, é que eu adoro Quissamã. Já rodei o Brasil inteiro, já fui fora do Brasil e sempre falei de onde eu vim, de onde eu vou voltar. Eu sou de Quissamã, nasci em Quissamã. E é uma cidadezinha que a gente sabe que tem... Toda cidade tem problema, mas eu gosto de Quissamã. Não sei, o meu umbigo está enterrado aqui, como dizer. Mas eu ouço, não se esqueça que a gente está falando sobre a política nacional e internacional. Mas eu queria fazer um parênteses aqui para poder chamar a atenção de uma coisa muito importante. Não porque você seja meu cunhado, eu estou falando por causa da sua vida, que pelo que você falou anteriormente, você viveu esses anos todos
a Quissamã antiga, a Quissamã atual, isso tudo. Só que é importante a gente frisar aqui que você fala, eu amo essa cidade, eu amo Quissamã, e eu vejo você fazer por onde, porque eu já vi você em situações, tá? Onde você tenta cuidar, tenta resolver, tenta ajudar. O que você diria para essas pessoas que isso aqui é muito importante, gente, porque é um assunto muito sério. Eu, como exemplo, vocês não costumam ver eu dizendo eu amo Quissamã. Justamente por isso estou fazendo a pergunta a você, porque você diz eu amo Quissamã e você faz valer. Muitas pessoas, talvez eu passe a amar Quissamã, mas seria hipocrisia eu dizer eu amo Quissamã se eu não me vejo fazendo o suficiente aquilo que você faz pela cidade. Para essas pessoas que só usam esse eu amo Quissamã, que eu vejo que eles não têm o desempenho que você tem pela sua cidade, o que você poderia dizer para essas pessoas para a gente voltar na política lá? Só um parênteses aqui. Ô, Gibbs, eu vejo isso com até uma certa tristeza, sabe? Mas você Porque- concorda com o que eu estou dizendo? Tem tanta Concordo. gente que abre uma bocão, eu amo, mas amo o quê? Mas O no que é amar fundo, uma cidade? no fundo mesmo não é bem assim, né? Aham. Ah, porque eu vim para Quissamã, eu sou de Quissamã, que eu nasci em Quissamã e adoro Quissamã. Exato. Mas a gente vê que nunca moveu uma palha para ajudar em nada. A gente tem várias pessoas aqui que têm ajudado em muito Quissamã, mas tem gente que não só fala que gosta para levar. Eu até digo que é a fim de levar vantagem. Vantagem, porque como eu falei, eu nunca É. disse eu amo Quissamã, mas eu dediquei o meu podcast, a minha empresa, a mas tá cooperar investindo, para né? conhecimento. Exato. É, As tá pessoas precisam de conhecimento. Olha que maravilha as coisas que você está aqui falando, que é uma pessoa que já tem uma experiência maravilhosa de vida e que a gente está passando para outras pessoas despertarem o que são valores de verdade. Você vê que Quissamã, eu não vejo as pessoas fazendo uma coisa mais severa, mais segura para a juventude. Eu vejo que precisa fazer. Nós precisamos fazer muita coisa para essa juventude. Eu poderia dizer Quissamã, levar mais a sério ou seria outra palavra que você quer dizer? levar mais a sério, ouvir mais. Porque. Pôr mais né, atenção, né? mais- exatamente, dar mais atenção aos jovens, chamar para perto. A gente aí conversar. fica chamada, não estamos falando de prefeitura nem nada, estamos É. falando da cidade, dos órgãos competentes, entendeu? Que é uma opinião de uma pessoa que sempre viveu em Quissamã, conhece os prós e contras dessa cidade, então fico chamado para que possamos chegar a dar mais atenção, vou usar assim para não falar tanto, aos jovens de Quissamã. Muito interessante a Nós forma que temos, você nós colocou. temos muitos jovens aí, inteligentíssimos. Nós temos um potencial muito grande que pode ser aproveitado Uhum. e trazer aquelas pessoas que não pensam em progredir, trazer para perto. Então, já juntando um assunto com o outro, que a gente começou a falar de política, eu vou aproveitar, voltar para a política com você, mas já pegando esse gancho, e não falando de política local, falando de política em geral. Você acha que é uma política ruim, ok, vamos se colocar dessa forma, influencia nesses jovens que você acabou de falar que precisam de mais atenção? Rapaz, Não estou falando não- especificamente de Quissamã, estou falando em geral. do país. Não é que não só influencia nos jovens, como até nas pessoas mais idosas. Mais idosos. Né? É uma coisa, parece contaminante. Uhum. Você vê do jeito que nós estamos seguindo, do jeito que a coisa, falar igual a minha, do jeito que a carruagem está seguindo, Uhum. não tem condição, porque Que tem rumo ter que você acha que o respeito. nosso país está tomando? Porque eu fiz a pergunta direta e agora eu vou mais além. Tá? Sabendo que a gente não está falando de política local nem de políticos locais. Como que você vê, Geraldo? Porque eu vejo que você tem uma visão muito ampla e talvez ninguém tenha te perguntado, especialmente num podcast como a gente está fazendo, qual a sua visão verdadeira do nosso país, do jeito que ele se encontra no momento? Ô, Gibbs, eu vou te falar com toda convicção. Nós não sei como que isso aconteceu muito rapidamente, mas o país está dividido. Não gostaria de presenciar isso, não gostaria. É doloroso, né? É doloroso ver uma situação dessa, mas a gente vê agora então com essa situação, essa catástrofe lá no sul, Isso aí também é uma coisa que a gente coisa para que pensar. ninguém imaginava. Eu estou com essa ideia. Cara, eu fiquei vendo as fotos, eu fiquei assim de boca aberta. Eu Não. pensei que fosse uma coisinha. É o estado inteiro Rapaz, eu costumo dizer que nem numa guerra ficaria do jeito que do está jeito que ali, está, né? né? Porque guerra tem os pontos estratégicos para nego
com a pessoa fazendo. Aham. Mas hoje eu vejo que nós precisamos trabalhar muito, né, nas salas de aula, esquecer essa história aí de idealismo, tem que trazer para a população fazer alguma coisa para unir esse povo. Eu não vejo isso. Então você acha que a solução no momento seria amenizar, pelo menos diminuir essa divisão? É isso que você está dizendo? A gente sempre teve isso, né? Norte, sul, né? Sempre teve uma certa divisão. Mas hoje está demais. A gente tem grandes pessoas, tem pessoas aí muito interessadas em fazer isso. Você diz isso, essa divisão. Não, Para enfraquecer e unir, entendi. Tem pessoas hoje interessadas em unir o povo, trazer para perto, algumas igrejas bem intencionadas, grupos bem intencionados, mas eu vejo que a juventude foi trabalhada de uma maneira que vai demorar, hein? Vai demorar. Isso vem sendo feito há muito tempo. Um trabalho tipo mental, né? Uma lavagem cerebral. Uma coisa que eu não acreditava que eu fosse ver a situação do país. A gente não pode falar muita coisa para alarmar. Nós não estamos aqui querendo alarmar ninguém, mas... Não, mas eu estou com a pergunta aqui que não quer calar e eu sei que do jeito que você é discreto, do jeito que você coloca, você entendeu a minha pergunta, mas eu queria fazer essa pergunta. Queria não, quero e vou fazer, você vai responder se você quiser. E sem muitos detalhes, eu gostaria da sua opinião como Geraldo de Paula. Qual é a sua opinião? Não estou falando de presidente, não estou falando de nada disso. Qual é a sua opinião sobre o governo atual do nosso país? Eu sei que é uma pergunta pesada, mas você não precisa de entrar em detalhes. É uma opinião simples para a gente saber, porque eu vejo que a sua voz em Quissamã, ela é importante, porque eu conheço pessoas que conhecem você e sabem do seu potencial. E eu gosto da sua forma de colocar as coisas, que você explica de uma forma bem branda e que as pessoas conseguem captar. Por isso que eu decidi fazer essa pergunta, que eu não tinha planejamento para isso, mas eu gostaria da sua opinião sobre o governo atual do Brasil. Isso é muito difícil a gente responder essa pergunta. Não é? É uma pergunta inteligentíssima, mas é muito difícil porque muitas pessoas divergem da nossa maneira de aceitar as coisas, né? Eu vejo o seguinte: nós temos que respeitar as leis, né? Quem está no comando ganhou, seja aqui ou qualquer lugar, ganhou, foi eleito. Então a gente não pode dizer, não, isso aconteceu, deixou de acontecer. A gente tem que respeitar. Eu só acho o seguinte: daqui para frente, se alguém quer mudar, tem que trabalhar para isso. E pensar, né, Pensar na verdade, no que vai fazer e trabalhar para isso. Dizer que eu, geral, estou satisfeito, eu vou dizer que não. Agora eu não posso ficar falando isso. Mas é uma opinião sua. Você diz que, minha. de uma certa forma, você não está satisfeito. É. Assim como eu também não estou satisfeito. E eu não falo nem de forma política. Eu não estou satisfeito com o resultado que o governo está trazendo para o nosso país, que reflete nos nossos ombros. Exatamente. Entendeu? Com cargas e tributos, e mais tributos e outras coisas. Mas quem você acha que tem solução para isso? Eu acredito que sim. E quem foi eleito, foi eleito. Então nós temos que, queira ou não, é o presidente, ou é o governador, quem que seja. Foi eleito, foi eleito. Então, eu acredito que tem solução, sim. Nós já passamos por várias crises. E eu acho que até piores, né? Que tiveram até revoluções, né? Então, eu acredito que vai ter solução para isso. Eu confio ainda. Você acha que o Brasil uma tem revolução, jeito, né? Você acha que ela está rindo já? Você acha que uma revolução seria a solução? Se não quiser responder, você não precisa. É só no sentido de solução. Eu vou responder porque eu acho que é uma solução. Não uma revolução armada para dar tiro. Eu estou falando nesse sentido que o nosso papo está sendo bem light. Não está se falando de sangue, nem guerra, nem nada. É uma revolução com políticas sérias, com coisa para trazer o povo, para unir o povo, né? Não deixa de ser uma revolução. E agora, saindo um pouco da política, esse papo está muito maravilhoso, voltando para Quissamã, ok? Eu gostaria da sua opinião não política, mas a sua opinião de como você vê a cidade de Quissamã no momento atual, em todos os aspectos, em todos, entendeu? As áreas. Qual é a sua opinião geral sobre a cidade a qual você disse que você ama? O que você vê que acontece que te deixa mal?
coisas que você gostaria de ver? Como é que você vê tudo isso ao seu redor? Porque a sua visão era longa. Você está com 73 anos, então você vem acompanhando tudo isso de longe ou de perto com o seu coração, não somente a sua mente. Então isso reflete em você. E eu acho que seria importante para as pessoas, porque quando a gente pega uma pessoa que vem de fora, como eu não sou que se amanhece. Então a minha opinião, a minha visão é uma. Agora, de Geraldo que está aqui dentro, que já lidou com várias pessoas, ok? Em todos os níveis, entendeu? Eu acho que é super importante a gente ouvir sua opinião sua e colocar bastante atenção no que você vai falar agora. Ok, eu tenho vivido várias histórias em Quissamã e quero dizer a você que Quissamã evoluiu bastante. Uhum. Você se lembra que eu passei lá pela prefeitura, né? Estive lá como secretário. Lembro. E de lá para cá, Quissamã evoluiu bastante. A gente não está aqui falando de nome de ninguém, Isso. mas a gente sabe que tem muita coisa para ser resolvida. A gente reconhece que é difícil, né, comandar várias pessoas. É isso que eu gosto quando você fala, porque você entende as pessoas só dizer assim, não fazem porque não querem. Eu não estou aqui defendendo ninguém, mas eu estou vendo que você fala com propriedade. Isso é interessante. Não é porque não querem. Eu acredito, tenho certeza que todos que estão à frente estão querendo fazer o melhor. Uhum. Mas a gente vê que eu não sei se é a nossa. Não sei se é do povo. Comodismo, coisa. Tem coisa que podia ser. Podia não, tem condição de fazer melhor. E eu não sei se não tem ajuda de todos. Incentivo. Incentivo. E aquelas pessoas que estão com responsabilidade, que deveriam. Porque eu vim de empresa privada, é muito diferente. Você tem que fazer e fazer. Se não fizer, vai ter problema, né? Então, eu vejo que tem intenção. E a cobrança é interna, não é nem o povo não quer nem saber. Não, que eles a cobrança é interna e o próprio companheiro seu, você não fez isso, me atrapalhou e aquele negócio. E a gente não vê isso. A gente viu que Quissamã evoluiu em muita coisa. Quissamã está numa situação complicada, né? De lá para cá, só que eu vejo que do outro lado, na política, naquela política de parceria, naquela política de amizade. Olha que interessante, boa. Desculpa de interromper, e para você que está nos assistindo, olha a diferença, porque as pessoas, quando Geraldo falou política boa, política isso, parceria, política aquilo, parceria. As pessoas entendem política somente como políticos. Elas relacionam política, ok, com um vereador, com um prefeito, com um governador, etc, etc. Política, gente, é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui agora. Entendeu? Isso também é política. Eu continuo dizendo, nós já nascemos políticos. Foi o que você falou, o ser humano dizendo isso. É político. Aí você falou que tem o quê? Política boa e... Eu costumo dizer também o seguinte, que eu tenho vários amigos que são contrários à minha ideia de política, né? E, quer dizer, eu opto por votar em outros partidos, tem essa ideia de esquerda ou direita, eu tenho que respeitar. Né? Um dia a pessoa vai chegar, não, Geraldo, você naquela época falou isso assim, você estava certo, ou estava errado, eu aceito também. Eu vejo que você leva as coisas, por isso você fica em harmonia sempre com todo mundo. Eu gosto, não tem esse negócio. O dia que um prefeito me falou que eu não podia falar com alguém, com fulano, eu falei, então amanhã eu não venho mais aqui. Vai aí. Porque não pode te tirar esse direito, não, né? De jeito nenhum. Eu vou ser seu secretário, mas eu tenho que ter a liberdade. Né? Eu venho aqui conversar contigo, sou seu cunhado, você se você quiser fazer isso comigo, você tem que deixar de conversar com fulano. Não vou nunca. Mas isso eu acho errado, Geraldo, não somente na cidade, mas também eu acho que até no país inteiro, né? No país inteiro. Entendeu? Tem isso, no mundo inteiro tem isso, que eu também não aceito. Eu acho que a pessoa tem que ter liberdade de concordar ou discordar e não ser limitado. Como exemplo, eu tenho minha opinião, eu estou pegando a opinião com você, eu estou aprendendo com você agora, que eu acho muito interessante, a forma que eu nunca tinha conversado com você num podcast nesse sentido. Você vê que a gente sai do nosso ambiente de quem é quem e a gente eleva a mente ao que importa com tudo isso. Você classificaria a cidade de Quissamã hoje como uma cidade bem evoluída, ou você acha que ela tem mais a evoluir de acordo com o todo que compõe Quissamã? Eu não posso classificar como bem evoluída, né?
Eu digo que ela evoluiu bastante, tem muita coisa. Mas acho que poderia ser mais poderia que ser, poderia no momento ser, atual. Poderia se tivesse a ajuda, a parceria até de outras pessoas, né? Aham. Porque eu vejo que não tem essa parceria. Eu vejo até que as pessoas Por que, estão- Geraldo? Deixa eu que não entendo muito bem, que eu estou te cortando, mas o papo é assim mesmo, a gente vai e nós vem. estamos- Por que Saman, isso é no meu ponto de vista, eu não entendo muito bem disso. Quando você fala em parcerias, ok? No meu caso aqui, eu não estou falando de parte política nem nada. Por que isso eu vejo? As empresas, grandes empresas, com pouca, e se eu estiver falando errado, você pode me corrigir, com poucas parcerias com projetos em Quissamã e com benfeitorias em Quissamã. Você perguntou se as empresas não vêm? Eu vejo pouco, você concorda? Eu acho que poderia ser maior isso, poderia ser mais amplo. Muita coisa, muito mais. Primeiro que a Você gente... sabe o porquê disso ou não? Eu sei por quê. Mas pode se falar ou... Já não, eu falo, porque já teve empresa que me falou isso. Geral, eu vou para Quissamã, lá não tem energia suficiente, lá não tem infraestrutura em geral, porque falta até água. Eu acho que a SEDAI atende muito bem, porque é problemática aqui. Gente, eu tô gostando tanto desse papo que eu vou ter que interromper você e a gente vai fazer outro podcast, ok? Que isso aqui é muito bom. Não, Isso é maravilhoso. é. Mas continua só pra gente, porque eu só queria te dar essa ideia de... Eu vejo o seguinte, para você ter uma grande empresa aqui, você tem que ter uma infraestrutura muito boa, não só com estradas, mas também principalmente com eletricidade. Uhum. Você vê que ontem nós ficamos 1 hora e pouco sem Quase energia. 2 horas. Quase Quase 2 2 horas. horas. E a energia não é suficiente para uma empresa de médio porte, porque ela exige muita energia. Então, Se tiver alguém que entende aí de energia, estou falando nesse livro que o Geraldo está falando, e quiser vir conversar com a gente aqui no Fox Podcast, explicar o porquê que Quissamã não tem energia suficiente, como o Geraldo mesmo está falando, e porque cada vez que está um ventinho, né? Pum, acaba. Eu não Você posso, pode vir aqui para bater um papo com a gente. eu tá? não posso falar com certeza absoluta, mas até pouco tempo que Quissamã só tinha uma linha que trazia energia da... Uma direta, quer dizer, você cada ali Eu não sei pifou, agora, acabou. não estou falando que não tem Não, mais. sim, mas é um Mas conhecimento... se quebrar um cabo daquele, não vou ficar sem luz até que chega a empresa para... Isso é muito interessante. Para fazer o trabalho, né? Vamos lá, Geraldo. Então a gente está aqui agora, a gente já vai partir para um término aqui. Ok? Nós já falamos sobre todos esses assuntos. Eu gostaria de saber se você, ok, tem um sonho no sentido, não é aquela história que a gente pergunta, né? Qual é o seu sonho? Eu digo um sonho como pessoa, até então, porque eu achei super interessante esse papo nosso, conhecer você. Para ser honesto contigo, eu te conheci um pouco mais agora, porque apesar de você ser meu cunhado, a gente, quando tá batendo papo, quando a gente tá batendo papo ali na varanda, aqui a gente vê, é isso que eu gosto do podcast, a gente vê a pessoa, o interior dela, os seus desejos profundos, o seu verdadeiro Geraldo. E eu gostaria de convidar você nesse, que eu ia fazer só um teste, não vou mais, vou usar esse podcast, que acho que ficou muito bom, de você fazer comigo uma vez por semana, que a gente cria um quadro, tá, dentro do podcast, comigo, eu e você, batendo papo inteligente, falando sobre todos esses assuntos. E agora eu gostaria de me colocar à disposição para você me fazer as perguntas, porque aqui no nosso podcast é assim, você leva, mas eu também levo. Alguma coisa você gostaria de me perguntar? Eu sei que você tem grandes ideias, empreendedor, basta te ver no que você está fazendo por Quissamã, todos nós aqui, né? Eu gostaria de saber o que você pretende daqui para frente, melhorar, criar uma espécie de rádio diferente, alguma coisa assim, para informar, um programa que dê notícias. Às vezes acontece tanta coisa em Quissamã e ninguém fica sabendo. Uhum. Então você pretende fazer alguma coisa a respeito disso? Olha, Geraldo, boa pergunta, apesar de que eu tenho que responder de forma limitada, não por motivo de pessoas lá fora não saber. Mas quando eu comecei, porque eu sou formado em comunicação visual, okay, estratégia em marketing, quando eu comecei com a minha agência de marketing digital, a minha ideia é ter o melhor, okay, veículo de comunicação de Quissamã. Então você sabe que eu levei um bom tempo, tive subidas e caídas. A minha intenção é um público bem informado, porque eu acredito que um público bem informado desenvolve as ideias dentro do município
mas de forma mais harmônica, entendeu? Então a minha ideia é comunicar, igual a gente está fazendo aqui. Olha quantas pessoas aprenderam com um passado seu, com um presente seu e com as suas ideias para o futuro. Então a minha ideia é ter vários veículos de comunicação. O primeiro está sendo podcast, ok? Eu tenho uma web rádio, eu tenho uma web TV, ok? Que eu pretendo ter a primeira emissora de TV em Quissamã, no sentido com os noticiários, porque nós mesmos já conversamos fora daqui e tem muita coisa que acontece. Eu não estou falando de fofocas, eu estou falando de coisas necessárias que precisam ser colocadas no ar de forma séria. Então, eu pretendo fazer isso através da rádio, que em breve eu estarei com uma rádio em Quissamã, e através da TV, ok? Que já está a programação toda feita, já estou colocando tudo isso em prática, e eu já deixo aberto para todos aqueles que quiserem cooperar, entendeu? Com esse veículo de comunicação, igual você está fazendo, tá? Como todo mundo sabe, ninguém está pagando ninguém aqui, eu estou oferecendo meu espaço para você, você está oferecendo o seu tempo para mim, e quem está beneficiando disso é a população. Então, respondendo a sua pergunta, eu pretendo ser o melhor veículo de comunicação da cidade de Quissamã. E se depender da sua vontade, eu tenho certeza que vai ser. E se depender de ajuda nossa também, e esse convite que você me fez, nós vamos pensar, não, nós vamos fazer isso. É porque trabalhando no coletivo faz uma grande diferença. É aquela história de parceria. Se não tiver parceria, se não tiver alguém de lado, sozinho ninguém faz nada, é o que eu te falei. Eu não escrevi o livro, nós vamos escrever um livro. Então, é aquela ideia que eu Gente, sabe o que vem na minha mente agora, que eu vou aproveitar e falar com vocês, aí depois tem que ter a parte legal disso, porque eu sei que eu posso falar aqui, mas eu não sei qual é a parte legal disso. Porque Geraldo me deu uma ideia muito tempo atrás, ok? Da gente refazer em bronze, porque pelo que eu entendo, ok, João Francisco é uma pessoa muito importante, tanto que tem busto dele lá na praia, tá? Até o Zé Boba já contou a história, o porquê de ser virado para lá, etc, etc. Entendeu? E Geraldo me deu a ideia de construirmos um em bronze, tá? Para colocar no lugar daquele ali que já está meio deteriorado, né? Então já queria deixar aberto a ideia de que a gente pretende fazer isso, é um dos serviços que a gente pretende fazer através da agência, junto com a ajuda de Geraldo, e todos aqueles que quiserem cooperar já podem entrar em contato com a agência, que a gente vai começar a ver a parte legal, como que é feito, não é isso, Geraldo? Exatamente. E criar um grupo de pessoas de coletividades, não estamos falando de associação nenhuma, gente. Estamos falando de quê? Esse papo que foi super saboroso, gostoso, maravilhoso, inteligentíssimo. Vamos chamar o nosso quadro do podcast, se você concordar, Papo Inteligente. Tá? Que a gente vai estar falando sobre isso, abrindo a ideia para as outras pessoas. De acordo, já deixo aberto aqui alguém que quiser participar de uma fase dessa conversa nossa aqui, tá entendendo? Pode vir, que eu tenho certeza que o Geraldo vai ter o maior prazer de fazer isso aí. Então, o que acontece? Fazer isso aí, eu quero dizer, bater um papo com a gente, compartilhar as ideias presencialmente. Nós íamos ler umas poesias de Geraldo, mas como isso aqui ficou um pouco longo, e a gente já vai ter próxima semana, dá para fazer próxima semana, Geraldo? Dá. Próxima semana eu já vou fazer uma palhazinha da música aí. Ótimo, e a gente vai fazer isso aqui. Eu gostaria que você agora aproveitasse, que sinceramente foi um prazer imenso, que a gente sempre fala, é um prazer tê-lo aqui. Mas o que eu acho engraçado, no fim de cada podcast, eu fico emocionado interiormente, porque é no momento de um podcast que a gente realmente não é conhecer Geraldo, é saber, na verdade, o interior de Geraldo, o que Geraldo pensa, entendeu? Porque você sabe que você não está falando só para mim, não é um papo, é uma coisa séria que tem pessoas te ouvindo. E eu gostaria que você aproveitasse esse momento para dar qualquer dica, você tem o tempo que você quiser nessa câmera aqui, para você falar com o povo de Quissamã, aquilo que você tiver em mente e repassar isso para as pessoas. A gente vai terminando por aqui. Depois de você, eu dou um tchauzinho e a gente... Gibbs, eu vou falar com a população de Quissamã, é um orgulho muito grande. E eu quero te agradecer também pela oportunidade. E que não foi planejado, né, Geraldo? Não foi planejado. Mas eu tenho certeza que Quissamã está no caminho, vai seguir em frente. Quissamã, nós temos certeza que Quissamã evolui sempre, que Quissamã tem potencial. É uma cidade hospitaleira, é uma cidade que todo mundo está junto, é uma cidade que a gente tem que trabalhar para unir o máximo possível desse povo. Quero agradecer os meus amigos, quero agradecer os meus vizinhos, quero agradecer a todos e agradecer ao meu amigo Guizo pela essa oportunidade. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Gente, foi maravilhoso ter o Geraldo aqui. Eu quero agradecer a vocês por estar conosco aqui assistindo.
ok? Isso foi muito enriquecedor para mim. Espero que seja enriquecedor para você também, no sentido de informação, de trazer. Nós trouxemos um pouquinho de volta, né, Geraldo? O passado, que é no presente, e ao mesmo momento eu gostaria de dizer que todos nós sentimos muito, né, com a tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E eu, no momento, estou despreparado para fazer uma campanha de doação, porque a gente não tinha planejado isso aqui, entendeu? Mas a gente pode planejar isso para daqui uns dias eu entrar com um pedido de doação, com quem que eu tenho que cooperar e todo esse tipo de coisa. Vou ficando por aqui, tá? Um forte abraço para todos vocês, agradeço mais uma vez a audiência. E a gente vai aqui, porque tem que apertar sua mão e te agradecer de coração o que você fez pela gente aqui, Geraldo. Muito obrigado, gente. Tchau. Um abraço.